Olá, pessoal! Este vídeo é referente à graduação em Artes Visuais da Uninter. Como estamos em época de isolamento social, o nosso estágio está sendo feito online. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, fazer uma aula sobre como colorir. Peguei de exemplo os livros anti-estresse, são chamados assim. Não gosto muito desse nome não, porque isso confunde bastante as pessoas. As pessoas acham que por ser anti-estresse tem que pegar no momento que está altamente estressado e colorir tudo de uma vez. Ou seja, tem que pegar um desenho, 2 desenhos, 3 desenhos, pegar o livro inteiro e sair colorindo. Bom, eu sou muito ciumenta com os meus livros, então geralmente eu faço uma cópia ou realmente escolho um para ter bastante tranquilidade para colorir. Primeiro passo é você adquirir um livro ou adquirir um desenho. Quando eu falo adquirir, tem várias formas, né? Pode imprimir, pode ganhar, pode comprar, pode fazer o desenho, pode copiar o desenho, então tem várias formas de se conseguir isso. A diferença é que os livros de colorir já vêm com papel específico para auxiliar no colorido, porque tem uma gramatura melhor e isso ajuda a fixar o grafite, o pozinho do grafite que sai do lápis. Então, esse da Mônica, da Turma da Mônica, costuma ser bem fácil de entender o colorido. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, para vocês entenderem como fica de repente. Esse trabalho foi feito com 2 folhas de um livro de colorir. Então, o fundo é do livro de colorir. É uma página dupla. E por cima tem a Alice e o Coelho. Foi tirado de outro lugar, foi impresso, colorido e recortado e colado. Reparem também que foi colado estrategicamente no meio dessa folha, para criar um cenário. A gente tem também outro com colagem. Esse é uma página do livro de colorir que era apenas a janela. E como foi época do Dia dos Pais, peguei um cenário da Turma da Mônica também. E foi colorido, recortado e colado, fazendo um cenário. Temos também alguns desenhos. Com diferentes tipos de lápis de cor. Sendo que este dragão foi colorido todo com canetinha de gel e brilho. As pessoas adoram essas canetinhas, elas são brilhosas, é ótimo para colorir, desenvolve rápido, dá um efeito muito bonito. E tomar muito cuidado com canetinha para que atrás não vaze a canetinha. Não é qualquer canetinha, não é qualquer papel. Pode fazer um teste no tipo de papel. Às vezes, alguns livros têm uma página atrás para fazer teste. Eu acho que esse aqui tem. Olha só. Aqui tem uma página de teste. Então, alguns livros vêm com isso. E daí, a gente pode experimentar a canetinha. Ou também, experimentar em outro papel mais fino, com uma gramatura menor, para saber se vai vazar ou não. Acho que isso aqui são coisas bem relevantes. Outra coisa que é muito relevante, muito importante,
Tem sido difícil encontrar isso atualmente. Isso era uma radiografia. Tem pessoas que não vão nem saber o que é. Adolescente, criança, talvez não saiba mesmo. Isso é uma placa que a gente pode usar. E na hora de colorir, a gente coloca no verso do desenho para não marcar a próxima página. Pode ser adquirido também uma folha de acetato ou uma cartolina mais rígida, alguma coisa mais firme para poder não marcar outra folha. E a gente tem também uma textura melhor para trabalhar, consegue fazer sem ranhuras que a gente não programou. E essas são algumas dicas. Bom, vou mostrar mais algum desenho aqui. Esse também foi feito com canetinha gel e glitter, e nas bordas foi usado esses marca-textos. Todo mundo geralmente tem um marca-texto, né? Então dá para usar e não marcar o verso da folha. Isso são dicas muito importantes. Bom, pessoal, outra coisa que é muito importante quando a gente vai trabalhar desenho é escolher um que agrade. Então, olhei para o desenho, ele tá totalmente novinho, limpo. Escolho o desenho, me agradou e daí eu vou começar a trabalhar. De que forma? Primeiro eu vou escolher os materiais. Eu indico um lápis que eu tenho gostado muito. Lançou há um tempo atrás, agora eles lançou com 24 cores, agora já tem com 36 cores. É da Bic Evolution. Não sei se dá pra ver. Bic Evolution, não sei se tá dando pra ver aí pra vocês. Mas qualquer dúvida, eu escrevo. Ele é muito bom, é um lápis super macio. Ele, inclusive na caixa indica que pode cair, que tem dificuldade para quebra. Então, o lápis, quando ele quebra por dentro, é horrível de trabalhar. Esses lápis aqui, um ou outro foi apontado, eu já usei bastante. Então, ele tem uma durabilidade também muito boa da ponta dele. Não quebra com facilidade, consigo trabalhar e não preciso ficar apontando toda hora. Falando em apontar, um apontador que eu indico muito é esse da Faber-Castell. Ele é removível, a gente pode comprar só essa partezinha do apontador, mas o ideal é vir completo. Daí, se acontecer alguma coisa de estragar o apontador mesmo, pode comprar avulso e encaixa, né, no reservatório. E o que você faz de ponta já fica por aqui. Depois também, se quiser usar as pontas para fazer outra coisa, associando no desenho, também é bem legal. Então, é isso. Outra coisa que é super importante, gente. Borracha. Eu tenho algumas borrachas, tá? São geralmente macias. Tem uma aqui que eu tô usando já há um tempo. Tudo borracha macia. Não vai comprar aquelas borrachas duras, muito coloridas, porque a tinta pode soltar. Essas borrachas são realmente para desenho. Então, assim, uma dica muito importante. Lápis de cor bom, a gente pode colorir e a gente pode também apagar. Vou fazer só aqui um pouquinho, ó. Colorir um pouco. E se eu não gostei da cor, eu venho aqui e apago. Ok? Ficou beleza. A gente tem também, atualmente, esse lápis aqui, que é um lápis borracha. Também é muito bom para apagar alguma imperfeiçãozinha, ou alguma coisa que eu não gostei de cor e é uma coisa pequena,
eu posso só apagar o detalhe. Muita gente fica sem saber até hoje por que que vem lápis branco nas caixas de lápis de cor. O que que eu faço com esse lápis branco? Antes que me perguntem, eu primeiro tive a caixa do Evolution Bic 24 cores e depois adquiri a de 36 cores. Por isso que eu tenho 2 de cada um, ou quando eu tenho um só é porque foi o acréscimo da outra caixa. Então, nunca é demais. Esse lápis branco que vem na caixa, ele é super útil. Para quê? Quando eu termino meu desenho, eu posso impermeabilizar o meu desenho passando um lápis branco. Depois que eu passo branco, seja em cima de alguma cor, ou seja só o lápis branco, ele não pode ser colorido novamente. Ele fica impermeabilizado no desenho. Então, pensa bem, não dá para apagar depois também não. Pensa bem antes de fazer. Outra coisa que eu posso fazer muito é quando eu quero fazer tipo iluminação no desenho. Eu utilizo uma parte, faço a outra parte, deixando o espaço. Venho com meu lápis branco e... Não vai dar para ver muito bem aí, né? Venho com meu lápis branco e faço uma misturinha aqui e dou um efeito de luz. É uma forma fácil de fazer um efeito de luz. Aqui. Ok? Então, essas são as utilidades do lápis branco. Não adianta querer colorir de branco, porque muitas vezes não vai funcionar. A não ser que eu tenha alguma coisa de outra cor, e daí eu consigo fazer algum detalhe em branco. Ok, pessoal? Tem pessoas também que têm muita dificuldade de fazer desenho monocromático. Ou seja, em preto e branco, tem aqueles desenhos bonitos que a gente vê, que dá um efeito super legal e a gente às vezes não sabe fazer. A gente pode usar uma escala de cinza, pretos, quando a caixa tem mais quantidade, ela te dá esse degradê. E aí dá para fazer esses desenhos. Agora a gente vai aprender um passo fundamental para começar a colorir. Quando eu pego meu lápis para colorir, eu não posso, como se diz, eu não posso pegar desta forma em pé e nem posso fazer muita força com meu lápis. Quando eu quero colorir, eu vou colorindo em zigue-zague. Em zigue-zague, tampando todos os pedacinhos de branco do desenho, amassando bem o meu grafite, porque quando a gente colore, o atrito do papel, né, do lápis no papel, cria um pozinho. Quando a gente vai e volta com o lápis, a gente vai amassando esse pozinho e fixando a cor no papel. Olha como que ficou bem melhor. Posso colorir também fazendo círculos. Eu prefiro vai e volta, porque no vai e volta a gente pode trabalhar outros efeitos que no círculo às vezes eu não consigo. Mas aí vai do gosto de cada um. Se eu quiser dar um efeito também no meu vai e volta, como se tivesse riscado, não tem problema nenhum. É só deixar o espaço mesmo. E aí dá um efeito. Às vezes parede a gente faz muito esse efeito. Então, acho que dá pra ver a diferença. Esse aqui foi bem amassado o grafite.
Esse aqui já foi menos e aqui eu dei um espaço. Se eu faço isso de propósito, fica ótimo. Bom, então deu para perceber que aqui foi o em círculo, que fica mais amassadinho ainda. Tá? Não consigo ver detalhes quando eu faço o círculo. E aqui foi o riscado. Uma coisa muito importante quando a gente tá colorindo, gente, se eu faço para lá e para cá, eu não posso depois fazer colorindo para cá, a não ser que seja um efeito. Quando eu vou colorir, eu faço em uma direção só. Se fosse necessário, eu viro meu desenho para continuar mantendo o risco na mesma direção. Lembrando, eu não posso fazer nesse sentido, depois faço nesse sentido, depois faço nesse sentido, porque vai ficar uma coisa pavorosa. Eu acho que a partir dessa primeira aula, a gente já tem bastante informação que é relevante. Para terminar, tem muita gente que acha difícil combinar cores. Vamos começar por partes, colorir uma coisa e de repente o que for parecido com esse objeto, a gente vai seguindo ou a mesma linha de cor, ou a gente vai fazendo um degradê, ou a gente vai praticando, incluindo outras cores. Não gostou, gente? Não ficou satisfeito? Vai lá, porque coloriu de leve, vai lá e apaga. Às vezes, dependendo da cor do lápis e da pressão que foi usada no grafite, pode não apagar totalmente, mas já dá para apagar e colorir por cima. Tá vendo? Essa parte aqui não apagou tão bem, mas o resto tá ok. E de qualquer forma eu consigo colorir por cima, certo? Espero que todo mundo tenha gostado, tenha entendido e curtido agora como é legal ter livro anti-estresse. Vamos colocar o nome aqui a partir de agora de livros para colorir, ao invés de anti-estresse, para não ficar todo mundo desesperado. Esse aqui foi um desenho bem simples, bem colorido, simples, e brincando com as cores. Acho que todo mundo consegue fazer algo nesse sentido. Dessa forma, eu me despeço de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Dá um joinha aí, diz o que achou da aula e pode tirar dúvidas se tiver, que a gente vai respondendo. Obrigado, pessoal. Beijo, beijo.